complicadinha, né? Ai, ai. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Eu já fiz a chamadinha aqui, tá? Já dei a presença para vocês. E aí, como eu tinha avisado, a gente está com uma aula em atraso, né? Então, eu preparei hoje 2 aulas para ver se a gente consegue empatar ali, tá? Então, na verdade, na aula do dia 28 de agosto, que foi a nossa última aula, desculpa, 23, a gente já teria que ter conversado sobre a teoria geral da administração, né? Não deu. Então, a gente puxa hoje a administração, né, no dia 13, junto com o financeiro. A gente vai começar a falar de todos os principais setores, né? Então, hoje a gente vai falar do financeiro, depois do RH, comercial, marketing, e aí, então, hoje eu vou tentar falar para vocês da TGA, né, a teoria geral da administração, e financeiro junto, para ver se a gente consegue empatar, e aí, a partir da aula que vem, a gente começar zeradinho, tá? Acho que vai dar, até porque os conteúdos são um pouco menos extensos do que os outros que a gente estava conversando. Tá? Vamos lá, então. Vou começar falando de TGA. Na verdade, vamos, tá? Mas se eu me estender, vocês me falem aí. Bom, gente, como vocês todos sabem, né, minha formação inicial é em administração, sou administrador de empresas. Eu sou um pouco suspeita para falar, né, de teoria geral da administração, né, enfim, porque eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na administração, né, é sobre a teoria geral. Só que o primeiro semestre é aquele semestre chatinho, né, que aí entra aquelas cadeiras que são meio generalistas, né, enfim, nada de muito importante. Aí no segundo semestre a gente já começa a aprender um pouquinho de TGA. Eu confesso que eu entrei na administração sem ter certeza que era o que eu queria para mim. Na verdade, eu não tinha certeza nenhuma. Eu venho, né, de uma família de empreendedores. Meu pai tem empresa, meu avô teve empresa, um monte de gente tem empresa. Mas eu achava que não sei se era aquilo que eu queria para mim. Mas eu comecei, né, sem dúvida, e comecei. Aí no segundo semestre, quando começou a entrar as cadeiras da administração, né, que a gente tem TGA 1 e depois TGA 2, foi quando eu comecei a ver que legal e que bonito que era, né, a administração, que não era uma coisa assim do nada, né, que existe uma história, que existem processos, né, enfim. E foi onde eu comecei a me apaixonar pela profissão, e aí, desde então, do segundo semestre, eu nunca mais pensei em não me tornar uma administradora, né. Então, vamos lá, né, a administração, ela é o conceito, né, na verdade, administrar é uma coisa que já vinha de muitos anos atrás, começa lá com os egípcios, enfim, mas não vou trazer desde lá, até porque não faz nem muito sentido e a gente não tem tempo, né, mas basicamente a administração, com esse conceito de administração que a gente conhece hoje, né, basicamente é o conceito de organizar as empresas, né, fazer com que elas se organizem para que elas possam existir da melhor forma possível. A administração, com o seu conceito atual, que a gente conhece hoje, ela iniciou, de fato, na Revolução Industrial, no século XIX, que foi quando as coisas, de fato, começaram a acontecer, nas primeiras máquinas, as primeiras indústrias grandes. As empresas começaram a ter que criar métodos, processos, forma de negociação, forma de relacionamento, forma de operacionalizar as coisas, e o mercado estava efervescente, né? Muita coisa nova estava acontecendo, a questão dos comércios internacionais, né? Então, cada vez a coisa foi ficando mais quente, digamos assim, foi quando realmente as coisas começaram a acontecer em termos de mercado para a humanidade, assim, né, uma coisa levou a outra. E aí, com tudo isso, assim, com a questão das máquinas e das indústrias começarem a existir, alguns profissionais de outras áreas, principalmente da engenharia, eles tiveram que começar a buscar soluções diferentes para problemas que eles não tinham até então, né? Eles eram profissionais mais ligados à parte operacional, e eles começaram a encontrar dificuldades não só operacionais, né, mas de como gerir isso tudo, né, então é aí que entra a administração, quando tiveram que buscar soluções para problemas que não existiam antes, né. A administração, eu coloquei até aqui não sei se vocês estão com material, enfim, que a administração, ela é uma arte e uma ciência ao mesmo tempo, né? A arte porque é a arte de fazer com que se retire o máximo e o melhor de todos e das coisas também, né,
e ciência porque ela não é empírica, existe todo um processo, existe, né, toda uma cadeia de pensamentos que nos trazem até a administração como ela de fato é hoje. Vocês vão ver que algumas coisas que eu vou falar aqui num primeiro momento, elas às vezes vão até não soar meio óbvias, mas ainda é assim, mas justamente por isso, porque foi pensada, idealizada há muito tempo atrás, mas é uma realidade até hoje, né? Então, várias coisas que foram pensadas e idealizadas e colocadas como método lá no século XIX, elas acontecem exatamente da mesma forma até hoje, justamente porque ficou bom, né? Porque é uma receita de bolo que dá certo, né? Então, basicamente, começou justamente com aparecerem novas máquinas, né? Eu trouxe aqui o exemplo da máquina a vapor, né? Que foi criada pelo James Watt. Então, assim, a partir disso, né, a industrialização, a modernização, né, das indústrias, elas foram trazendo essas necessidades de começar a administrar melhor tudo, né? Não somente a parte técnica e operacional, quanto a parte de pessoas, de processos, né? Então, era uma demanda constante. A inovação trouxe isso, né? Bom, a administração, ela basicamente seguia por 4 conceitos básicos, tá? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, isso aí é assim, é desde sempre, e ela pode até sofrer algumas, não modificações, para o pessoal incrementar uma coisa ou outra, fazer alguma mudança, botar algumas cores, digamos assim, mas, na verdade, esses são os 4 pilares da administração, né? Então, assim, nunca começar nada sem planejar. Depois de planejado, pensado, organizar para a coisa dar certo, conseguir dirigir, fazer com que isso, né, seja controlado, né, seja dirigido e, por fim, controlado. Deu errado, começa o processo de novo, tem alguma coisa errada. Aí é um ciclo, né, esse ciclo a gente chama, inclusive, de PDCA, que é quando tu vai, faz as etapas, mas quando chega no final, se tu viu que não ficou como tem que ser, não ficou bom, deu errado, mas tu sabe que tem como dar certo, volta e começa o processo novamente, planeja, né, organiza, dirige, controla e vai indo, né. Bom, então, assim, a gente tem aí na história da administração 3 grandes principais pensadores, tá? Taylor, Ford e Fayol. Então, foram os caras que numa época onde tudo era muito, me faltou a palavra, mas assim, tudo muito artesanal, tudo muito bruto, eles começaram a pensar em formas e sistemas de trabalho para a época inovadores, né? Tanto em termos de conceito, enfim, eles foram desbravadores, digamos assim, né? Porque eles foram lá e mostraram que tem como trabalhar com processo, tem como trabalhar com organização, né? Então, eles tiraram as empresas daquela coisa do automático, né? Não, peraí, não é assim que se faz, vamos fazer um negócio mais bem organizado. Quem começou todo esse processo, então, foi o Taylor, tá? Frederick Taylor, que foi o grande primeiro pensador, né? Ele era um engenheiro americano, então ele foi o precursor da teoria da administração científica. Então, assim, ele começou a ver que várias coisas, né, não estavam corretas, e ele começou a criar um conceito de administração para melhorar a produção, né? Basicamente, trabalhando a divisão de trabalho, né? Então, assim, o conceito máximo, o princípio máximo da administração científica criada pelo Taylor foi produzir máxima produção, né, a mínimo custo. Então, produzir mais com menos. Basicamente, era esse o conceito da administração científica, né? E claro que para isso ele teve que criar, né, metodologias e forma de executar isso. Então, assim, basicamente, a administração científica, ela de fato começou em 1903, tá? E ela tinha os preceitos, então, de fazer com que a improvisação desse lugar ao planejamento, né? Que a solução dos problemas fossem feitos de baixo para cima, né? Então, assim, quem que sabe o que um processo básico no chão de fábrica está errado, ou como ele pode melhorar, ou como ele deve ser feito? É o operador. Então, na verdade, esse era o pensamento, em que a empresa ouvisse o operador e ele trouxesse para a administração a melhor forma de fazer, né? Estudo dos tempos e movimentos, que foi quando ele se deu conta que tinha como produzir melhor e mais rápido se as pessoas começassem a organizar o seu espaço e os seus movimentos, né? Então, existia uma cadeia de produção, só que ela estava mal organizada.
Então, ele se deu conta que, em vez de pegar um produto que ia passar daqui para cá, até chegar aqui, ele disse, não, mas peraí, esse produto eu posso pegar daqui e posso botar direto lá. O que ele conseguia com isso? Agilidade, menor custo, depois, muito mais adiante, hoje a gente trabalha isso mais focado na parte de saúde do colaborador também, né, tem todos aqueles problemas de saúde enfim, né, bursite, né, esses negócios que dá justamente do movimento repetitivo, né, então você imagina, ele cortou uma cadeia longa para uma cadeia mais próxima, com movimentos mais exatos, né, sem perder a qualidade, esse era o grande preceito, assim, de fazer mais com menos, mas sem perder a qualidade. Isso, se vocês forem parar para pensar, é o que toda empresa busca até hoje, né. Treinou os operários, tá, mas quando eu digo assim que ele treinou os operários, ele não deu qualificação para esses operários. Então, o que ele pensou? Eu não preciso que esse cara seja o melhor do mundo, eu vou formar ele. Então, ele tinha uma linha de produção. Então, vamos supor, eu sou o operador que martela. Então, ele me botava nessa função, me ensinava, só que eu ia trabalhar só martelando. Só que eu martelava meus dias inteiros. O que acontece? Eu era um bom martelador, chegava ali na hora e me tornei um bom martelador, ou seja, meu trabalho saía perfeito. O colega do meu lado, ele era o que colava, né? Então, eu martelava bem, passava para ele que colava bem, e assim por diante. Então, quando chegava o produto lá na linha final, o produto ele era todo bom, porque cada um fazia a sua parte, né, bem, até chegar num processo, num produto de qualidade. Então, nesse sentido é que ele treinava para que cada um soubesse fazer a sua tarefa da melhor forma possível. Tudo que a gente faz por 10 mil vezes, repetidamente, a gente se torna um especialista, tá? Então, é exatamente isso que ele fez com os funcionários dele, né? Trabalhou, então, com o sistema de pagamentos por quantidade, que também até hoje não é uma novidade nenhuma, né? Basicamente, é como se a gente entendesse a comissão de hoje, né? Vendeu um, ganha por um, vendeu dois, ganha por dois, né? Então, isso ele já trouxe desde lá, né? Também a quantidade, a questão de atmosfera de trabalho, porque até então se tinha muito ainda dessa questão assim, de trabalho escravo, não se via isso como uma necessidade de clima, de relacionamento, então foi isso que ele quis trazer para dentro da empresa dele, né? Fazer com que os trabalhadores se sentissem à vontade no ambiente, de se relacionar com os demais, inclusive pensando na coisa até por uma parte mais psicológica, digamos assim. Bom, então o Taylor, ele nasceu em 1856, morreu em 1915. Então, assim, ele foi um grande, foi ele que idealizou os primeiros passos da administração, tá? Ele trabalhou na parte industrial, né, trabalhou em algumas empresas, e aí depois, por fim, ele se especializou em começar a dar consultoria para outras empresas. Tá? Em 1911 foi quando ele publicou o livro dele, né, que até hoje é considerada a Bíblia da administração, né, que é Os Princípios da Administração Científica. Se tornou um best-seller, é lido até hoje, e ele é o embasamento da administração que é utilizado até hoje pelos pensadores atuais, né. Então, ali tem todos os preceitos básicos. Então, assim, ele criou a teoria em 1903, publicou o livro em 1911 e faleceu em 1915. Tá? Então, esse foi o legado aí do Frederick Taylor. Tem as fotinhas, não sei se vocês estão vendo aí, mas tem a fotinha dos pensadores. Bom, depois disso, a próxima teoria que foi criada a partir disso foi o Fordismo, tá? Que foi criado pelo Henry Ford, que nada mais é do que o cara que fundou a Ford, né, automóveis. Então, assim, o que ele pegou? O que o Ford pegou? Ele pegou tudo que já existia do Taylor, né, e melhorou algumas coisas, dando outro enfoque para algumas delas, né. Então, ele criou a teoria dele em 1914, que foi um marco, né, no mercado automobilístico. O Ford, ele foi a pessoa que criou o primeiro automóvel, né. Ele quebrou a primeira linha de montagem, não é linha de montagem, faltou agora, que ele montou, ele quebrou, né, ele só teve sucesso quando ele começou a segunda, que é a Ford, né, enfim, que é a Ford que a gente existe até hoje. Então, o cara, ele era um visionário, né. Como o dinheiro começou a circular, porque a indústria, enfim, tudo estava efervescente, ele começou a ver que esse produto que ele criou teria como, de fato, né, ter comércio, ter demanda.
Só que aquela primeira linha de montagem dele não estava legal, tanto é que quebrou, fechou. Então ele viu assim, não, esse produto é bom, os caras vão querer ter um carro, o que eu criei é bom, tem gente com dinheiro agora, esses industriais vão querer comprar. Então o que ele fez? Ele criou uma forma de trabalho de produção em massa, né, de maneira que a coisa ficou racional ao ponto de que depois eles já estavam fazendo, depois dessas mudanças que ele implementou na segunda empresa, eles estavam vendendo 800 carros por dia. Então tu pensa assim, a gente está falando de lá de 1914. O cara criou um sistema de maneira que ele modernizou e acelerou tanto o processo ao ponto de conseguir fazer 800 carros por dia naquela época. Então, realmente foi uma coisa muito inovadora, assim. E ele usou bastante do que o Taylor já tinha trazido, né? Usou basicamente os conceitos básicos, realmente, do Taylor e mudou algumas coisas, né? Então, assim, ele seguia os conceitos do Taylor, aplicou a administração científica que o Taylor tinha criado para outro tipo de indústria, ele aplicou para a produção dos automóveis dele, né? Em 1899, ele fundou a primeira montadora, essa que quebrou, né? E depois, em 1913, ele fundou a Ford, que já estava produzindo aí os 800 automóveis por dia. Ele implementou, então, uma montagem em série, né, que nada mais existe até hoje, né? Então, o processo dentro de uma montadora, todas elas, mas vamos pegar aí, sei lá, nossa aí, a GM, é exatamente isso, é como existe até hoje. Então, a GM, ela é constituída por setores, né? Então, vamos lá, não sei se é essa a ordem, mas enfim, tem lá o setor da funilaria, saiu da funilaria, o carro passa para a pintura, saiu da pintura, até que ele sai lá no final da linha de produção, um carro inteiro, né? Claro que de lá para cá muita coisa modernizou, mas como é que eu vou dizer assim, o conceito em si é o mesmo, que ele criou lá em 1914 é utilizado hoje, né? Não só por montadoras, mas por todas as indústrias. Hoje a gente tem aí muito mais coisa, né? Porque junto com isso agora a gente tem a tecnologia que eles não tinham até então. Os processos cada vez estão mais modernos, né? Muita máquina auxiliando o homem, a tecnologia em nível avançadíssimo, os robôs também, né, entrando aí na jogada e substituindo a mão de obra humana. Então, assim, muita coisa mudou, mas o conceito básico de produção em linha segue até hoje. As máquinas aqui estão muito mais modernas, né? O que o Fordismo trouxe, tá? Diminuição de custos do processo de produção, tanto em questão de mão de obra, porque como era produção em linha, em série e rápida, ele diminuía muito o custo de pessoal dele e também de produção, né? Aprimorando a linha de montagem dos produtos, né? Isso também não demandava de muita exigência de qualificação dos funcionários, assim como o Taylor montou também, né? O funcionário não precisa ter qualificação, ele tinha que ser bom naquilo que ele foi colocado para fazer, né? E isso é treinável. Então, na verdade, assim, eles poderiam pegar jovens profissionais, eles ensinavam, pegavam gente com, né, jovens, por exemplo, bem de saúde, dispostos, que iam produzir bastante, e eles ensinavam o que ele tinha que fazer, mas essa pessoa não precisava vir, né, cheio de experiências, nem cursos, nem formação, nada disso. Divisão das tarefas, né, por processo produtivo, cada um na sua função. Era um processo de repetitividade, então, como eu disse, repetir até o ponto que ficasse perfeito, né? Trabalho sempre em cadeia e contínuo, mas de uma certa forma um pouco monótono também, né? Produção em grandes quantidades, uso da máquina, né, na operação humana, então teve muitas máquinas criadas lá para poder realmente chegar nesse, né, porque só o ser humano sozinho não conseguiria, né? Então essa foi a modernização. Henry Ford nasceu em 1863, morreu em 1947. Coloquei aqui um bannerzinho dele, um cardzinho que eu gosto, que é onde ele diz o seguinte: se eu tivesse perguntado às pessoas o que eles queriam, teria dito cavalos mais velozes, ou seja, ele não perguntou, ele sabia que o que ele estava fazendo era bom, ele sabia que o produto dele era bom, ele só precisava achar um jeito de produzir e colocar no mercado, e foi isso que ele fez. Então, como ele sabia, ele não fez pesquisa nenhuma, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito, né? Então, só repassando aqui, a teoria do Fordismo foi né, criada em 1914, e ele morreu em 1947,
Então, em 2013 foi a montagem, né, a criação da FOR. Basicamente, esse é o legado que FOR nos deixa até hoje, né? Então, esses caras que eu trouxe aqui para falar para vocês, eles não eram qualquer cabecinha, né? Eles criaram métodos, rotinas, pensamentos que são usados até hoje, mas criaram numa época em que ninguém se preocupava muito com nada disso. Bom, depois o terceiro pensador que a gente traz aqui é o Henry Fayol, tá? Que ele criou os princípios da administração geral. Então ele pegou tudo o que o Taylor já tinha feito, só que ele criou mais 14 princípios. Desses 14 ele tirou 5 principais, tá? Que são usados até hoje, né? na gerência administrativa, que é que a gente já viu lá, né? Planejar, comandar, organizar, controlar e coordenar. Então ele pensou a coisa de uma maneira um pouco mais teórica e administrativa. Foi aí que ele criou, né, a teoria clássica. Foi ele que desenvolveu, também trazendo muita coisa da administração científica do Taylor e também da administração clássica de Ford, né, mas criou a dele. Era um pouco diferente porque o enfoque era diferente do Taylor. O Taylor trabalhava com uma administração de baixo para cima, e o Fayol, ele pensou ao contrário, uma administração de cima para baixo. Então, os conceitos que ele traz é um pouco diferente, mas no sentido assim, que se refere mais a uma parte comportamental, né, e não tão operacional. Então, ele entende que para o chão de fábrica desenvolver bem, a parte de cima também tem que estar organizada. Então, era mais uma criação, assim, pensando no sentido de administração e liderança, né? Então, divisão do trabalho, responsabilidade e autoridade, disciplina, né, regras, para que não hajam, né, problemas, violações, unidade de comando, né? Então foi quando se começou a pensar na coisa mais em chefia, digamos assim, colocar pessoas a coordenar as outras pessoas, questão de subordinação, remuneração pessoal, que esse foi um dos diferenciais. Ele também entendeu que para as pessoas produzirem bem, elas tinham que ganhar de maneira mais justa, enquanto o Taylor e o Ford, eles já pensavam que, de uma certa forma, o Taylor e o Ford, eles não estavam preocupados com o funcionário, né? Não estavam preocupados com o operador, eles precisavam tirar das pessoas o máximo que elas pudessem entregar, né, visando o resultado para a empresa. E já o Fayol, então, ele pensou o seguinte: não, essas pessoas vão me render mais, vão entregar mais se eles ganharem bem. Então, aí o conceito de remuneração já mudou, ele via como uma questão, né, que iria dar resultado se as pessoas estivessem satisfeitas, né? Então, aí mudou um pouquinho, tirou um pouquinho aquela ideia de extorsão, assim, né, de que o funcionário era, enfim, explorado, né? Então, ele já começou a ver as coisas por um prisma um pouquinho diferente dos outros, nesse sentido, mas em contrapartida, o enfoque era bem nessa questão, assim, de comando, liderança, para que não tivesse problemas, insubordinações, para que as coisas funcionassem, como é que eu vou dizer, para que todo mundo fizesse o que tinha que ser feito. Em contrapartida, a empresa também pagaria bem. Mais ou menos essa ideia dessa contrapartida. Henry Fayol, então, ele nasceu em 1841, faleceu em 1925. Estava lendo aqui, ele... Não sei se ele tem livro publicado, não, tá? Fayol, depois eu passo para vocês essa informação. Bom, depois, dentro do que a gente entende como teoria geral da administração, várias outras teorias foram criadas, né, e ficaria impossível de eu passar todas elas para vocês aqui, é muita coisa mesmo, até chegar no que a gente tem hoje como a administração moderna, né, mas assim, eu trouxe 2 livros aqui para mostrar para vocês, tá, Teoria Geral da Administração, eu boto esse fundo aí, nunca dá para mostrar, né? Ó, Teoria Geral da Administração, tem um livro bem bacana, que daí vai trazer todas essas outras teorias até hoje, até chegar nos pensadores atuais. E esse livro, ele tá bem
como é que eu vou dizer, tá bem fácil de entender, assim, ele tá resumido, tá bem objetivo. Então, assim, se depois alguém quiser esses 2 livros que eu tô mostrando aqui, eu impresso, eu acho que eu tenho até para sortear, tá? Tem mais de um ali, depois eu confirmo para vocês e posso fazer um sorteiozinho, que nem eu fiz aquele que o Fabiano ganhou, e espero que ele esteja aproveitando. E tem esse outro aqui também, ó, que é da mesma editora, tá, que é Fundamentos da Administração, por um outro olhar, um olhar transversal, ele já entra um pouco em algumas outras coisas aqui que não são necessariamente só teoria, tá? Então, quem se interessar, eu posso estar fornecendo aí. Que mais? Deixa eu abrir aqui que eu fechei meu conteúdo. Tá. E aí, de todas essas outras demais teorias, eu quis trazer a teoria do Elton Mayo, tá? Por quê? Porque foi a primeira teoria que foi pensada já pelo prisma das relações humanas, tá? Então, assim, até ali era muito a empresa, a operação, né, os processos, e aqui o Mayo, então, começou já a pensar o prisma pelas relações humanas, né, valorização das pessoas, né, então, só que, claro, aí a gente está falando aqui de 1940, né, então foi um tanto depois, até então a gente estava falando aí de 1915, né, e aí agora aqui já 1940, ou seja, demorou um pouco até o processo industrial, o processo de produção, começar a ter um olhar mais voltado para o ser humano, né. Então, foi a teoria do comportamento organizacional, né, que ele criou, com a ideia e a necessidade de humanizar e democratizar e dar uma visão mais humana para as pessoas no processo de administração, tá. Então, assim, ele criou em 1929, né, as ideias principais, né, que é a interação social, entendendo que as pessoas precisam se relacionar, né, e conviver bem para que a empresa possa produzir com eficiência, competência, eficácia, né. Comportamento social, né, então, justamente do indivíduo, né, estar apoiado no grupo para que as pessoas convivam, né, em harmonia. Afinal de contas, o ser humano, ele vive de relacionamento, né, ninguém vive sozinho. E então, entendendo isso, assim, que as pessoas precisam se relacionar, né, como seres, então não precisava ser só aquela coisa, né, maquinal, assim. E aí foi quando começaram a pensar em várias outras coisas básicas, de remuneração, de tempo de descanso, enfim, coisas que a gente entende hoje como básicas, mas que na época não era todos que davam atenção a isso, né? Tanto é que o negócio era isso, era processo, produzir mais com menos, linha de produção, em massa, pá. Então, nisso, dessa forma, não se tinha como pensar em pessoas, né? Porque já estava tudo estabelecido ali, que era quantidade, custo, agilidade e qualidade. Então, assim, em que momento que o ser humano estava sendo cuidado, em que momento que ele estava sendo observado ali? E aí, então, a partir disso aí, meados de 1929, 30, até o auge em 1940, foi quando esses pensadores começaram a dar uma atenção por outro prisma, né, o prisma das pessoas. Que mais? Ações e atitudes, né, entendendo que o indivíduo, né, teria que se ajustar, né, às questões da empresa e a empresas do indivíduo. A importância do conteúdo do cargo, né, da natureza do trabalho, para que ficasse bem claro, né, o que cada um faria, né, ênfase nos aspectos emocionais, a preocupação com as emoções, com os sentimentos dos funcionários, né, porque até então a empresa não queria nem saber, né, que chegava, botava o uniforme, fazia o que tinha que fazer, né, e não se dava conta que atrás daquele profissional existia uma família, né, existiam anseios, desejos, questões às vezes muito além disso, como, enfim, questões de saúde, né, uma série de coisas. Então foi quando, né, a organização começou a enxergar as pessoas, né, levando em consideração o comportamento humano e o quanto aquilo influenciava na produção. E isso é uma premissa básica, porque até hoje o empresário tem dificuldade de entender que o funcionário feliz, o funcionário bem reconhecido, funcionário bem remunerado, um ambiente de trabalho harmônico, onde todo mundo se sinta bem, onde as pessoas se sintam felizes no relacionamento com os colegas, onde o funcionário tenha o mínimo que ele precisa para poder trabalhar, seja em termos de espaço, enfim, computador, tudo o que ele precisa, porque ele não pode ser cobrado por uma coisa que ele não tem como executar, né?
Então, até hoje é difícil fazer o empresário, principalmente o pequeno, entender isso, assim, de que a gente não está mais em 1900, né, e que quanto melhor os colaboradores estiverem se sentindo, mais eles vão entregar. É uma coisa meio óbvia, mas nem tanto, porque o pessoal é resistente a entender, né. A própria pandemia veio para a gente mudar alguns pensamentos nesse sentido, né, porque a pandemia fez a gente evoluir muito rapidamente para algumas coisas que aconteceriam daqui a anos, né? Como a questão do trabalho remoto. Por quê? Por que no Brasil a gente ainda não tinha trabalho remoto? Porque o empresário achava que ele não ia conseguir controlar, que só ia funcionar se ele tivesse ali, se a pessoa tivesse, né, embaixo dos olhos dele, que tem que existir uma estrutura física, que as pessoas precisam se relacionar, tem que ter o coleguinha do lado, para que um possa ajudar o outro, o famoso olho do dono engorda o gado. E aí a pandemia veio para mostrar para a gente que não, né, que as pessoas gostaram de trabalhar em casa, que as pessoas estão entregando, né, trabalho em casa, que não está tendo problema nenhum, que esse medo que os empresários tinham de que não vai fazer o que tem que fazer, vai fazer corpo mole. O que acontece? Tá? No meu pensamento, enquanto administrador, enquanto empresário, funciona assim, e já em países mais desenvolvidos já se entendeu isso, né? Eu preciso que tu entregue um relatório até sexta-feira, tá? E essa é a tua função, tu é o fazedor de relatórios, beleza, e até sexta-feira eu te pedi um relatório de 10 páginas. Se tu vai gastar 1 hora ou 10 horas do teu tempo para me entregar esse relatório na sexta-feira, é contigo, desde que tu me entregue com qualidade. Então, assim, o pensamento da empresa por produtividade, por processo, por demanda, ele é muito inteligente, né? Só que, claro, tem que existir uma organização, né, e um comprometimento de ambas as partes, mas a gente não precisa ser regido pelo relógio, né? Nem o funcionário, nem a empresa. Achar que funcionário bom é aquele que bate ponto certinho às 8 horas e bate ponto certinho às 18, sendo que isso não faz ele um bom profissional e não entendemos ele como um profissional bom só porque ele está ali 8 horas certinho. Um pouquinho o outro lá, né, produz muito mais de uma maneira diferente. Acho que hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, a cada 10 pessoas trabalhando no home office, 9 estão satisfeitas e apenas uma gostaria de voltar. Ganha-se qualidade de vida, né? Aquele tempo que a gente perdia se deslocando no trânsito, se irritando, passando trabalho, passando calor, correndo perigo, né, iminente ali de o tempo todo ser assaltado, ou qualquer coisa nesse sentido, isso aí se ganhou, né, a qualidade de vida. Então, é 1 hora, 2 por dia que a gente ganhou para investir na gente, para estudar, para descansar, porque essa 1 hora para ir, por exemplo, 1 hora para voltar é tua, né? Então, o que tu vai fazer com ela, aí é uma questão individual, mas é qualidade de vida, né? Poder ficar mais com o filho, chegar mais, né? Não chegar tarde em casa, essas coisas. Então, a pandemia veio para quebrar vários paradigmas aí, e os números mostram que, em termos de engajamento e produtividade, aumentou de 30% a 40%. Então, na verdade, tudo que os empresários acharam que ia acontecer, praticamente nada aconteceu. Maio nasceu, então, em 1880, morreu em 1949, botei a fotinho dele ali, um cara boa pinta, morreu bem velhinho já. Bem velhinho não, mas já morreu mais avançado. Depois eu citei ali algumas outras teorias, tá? Da burocracia estruturalista, do sistema sociotécnica, neoclássica, comportamental, organizacional, contingência, enfim, tem outras além dessas que eu citei aqui, tá? Por isso que eu disse, é impossível a gente passar por tudo hoje, né, em função de tempo e em função até do escopo do curso, não teria porquê. Então, eu fico à disposição caso vocês queiram que eu compartilhe algum outro livro ou material adicional. Certo? Gente, sobre TGA é isso. Queria ver com vocês qual que acharam, se tem alguma dúvida, alguma opinião, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, trazendo aí para a nossa realidade. Tô dormindo. Largaram o celular e estão jantando. Não, só é tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tá bom. O que acharam dos caras aí? Os caras cabeça, não era? É bem interessante. Tá bom. Olha só, vai ter teminha, tá?
eu não preparei ainda, mas depois, amanhã, enfim, assim que possível, eu boto no grupo para que vocês me entreguem, tá? Mas a princípio vai ser questionáriozinho, assim, nada muito complexo, tá? Sobre a TGA, porque a gente tem que ter avaliação, né? E como vai ter o trabalho de conclusão lá no final, é importante que vocês também exercitem. Querem fazer um intervalinho ou tocamos direto? Pode ser direto. Tá. Eu vou fechar aqui, então, essa sala e a gente já entra na outra, tá? Planilhazinha de Excel e não resolva, né? Quando a gente pensa em empresas maiores, de médio porte para cima, aí a gente já está falando de uma estruturação, uma empresa que vai ter, um setor que vai ter que ter um espaço físico, várias pessoas trabalhando, essas pessoas vão ser divididas por tarefas, por atividades, materiais melhores, né? Então computadores bons, sistemas, empresas maiores, aí uma planilha de Excel já não comporta mais, então precisa ter sistemas de gestão financeira, né, e assim por diante. A mesma coisa vale para capacitação, né, então, quanto maior a empresa, mais dinheiro entra, mais controle é necessário, divisão de trabalho maior e qualificação dos profissionais maior ainda, né. Então, o financeiro, como ele vai ser estruturado, depende muito do tamanho da empresa. Bom, dentro da estrutura, então, de um departamento financeiro, ele é dividido em 3 grandes partes, tá? A controladoria, a tesouraria e a parte fiscal. A controladoria, como o nome já diz, é a parte que controla tudo dentro do financeiro, né? Faz o planejamento, faz a contabilidade, controla os custos, né? Para que a empresa saiba certinho, né, todos os seus custos fixos, os seus custos variáveis, os custos de folha de pagamento. A controladoria, ela não gera folha de pagamento, mas folha de pagamento, às vezes, numa empresa, é um dos principais custos que a empresa tem, né? Então, tem que controlar, vem do departamento pessoal, eles têm que estar de olho aí nos custos de pessoas, né, que às vezes é um grande gargalo dentro da empresa. Às vezes a empresa tem mais funcionários do que precisaria, né, e não se dá conta, então a controladoria fica responsável por dar uma olhadinha em tudo isso. A tesouraria, na sua contrapartida, é onde tudo acontece, é a parte mais operacional de um financeiro, né? Então, é onde se faz análise de crédito, pagamento, fluxo de caixa, pagamentos, recebíveis, contabilidade,
enfim, onde são executadas as principais funções de um setor financeiro. E a parte fiscal, né? A parte fiscal ela é extremamente importante numa empresa, não mais do que as outras coisas, mas no sentido de ela ser um pouco mais complexa também. As nossas leis são muito difíceis, assim, né? Então, o setor financeiro, ele precisa ser administrado por pessoas com muito conhecimento, com muita formação, porque é muita coisa para entender e muita lei para cumprir. Muito número, muita taxa, que é toda a parte de impostos, né? Por exemplo, tem um imposto que todos nós pagamos, né? O ICMS, que ele incide sobre todo o produto que a gente compra, né? For lá pegar a notinha do Super, vai estar lá embaixo quanto que a empresa teve que pagar, quanto tu pagou de ICMS por aquele produto, né? Só que o ICMS, por exemplo, ele tem uma alíquota aqui para o Rio Grande do Sul, se não me engano aqui é 18 ou 17, mas lá em Santa Catarina é outra, e a pessoa que trabalha no fiscal, ela vai ter que entender que essa nota que ela está emitindo é um imposto diferente daqui, enfim, é muito complexo. Estou dando um exemplo simples, assim, porque é muito complexo mesmo, então quem trabalha no setor fiscal tem que estar muito preparado. Por exemplo, um supermercado é o setor, é o ramo que mais sofre com a parte fiscal, porque ele compra produtos de todos os estados, cada produto tem uma alíquota diferente, um enquadramento diferente, e as pessoas do fiscal têm que dar jeito de entender tudo isso para fazer a parte dos impostos da empresa bem certinhos, né? Em alguns momentos, dependendo do tamanho da empresa, o setor fiscal ele pode ser terceirizado, né, enfim, a empresa faz a contratação de uma contabilidade, né, enfim, para fazer essa parte fiscal justamente em função da complexidade do setor fiscal. Deixa eu só dar a presencinha para vocês aqui, não esquecer. Tá. Que mais? Bom, e aí dentro dessas três grandes áreas, né, a gente tem as principais atividades que o setor financeiro, de uma maneira geral, executa, tá? E eu trouxe aqui para vocês porque hoje vocês, enquanto buscando a formação de assistentes administrativos, um dos setores que vocês vão poder trabalhar é o setor financeiro, e ali vocês vão ser, então, assistentes administrativos financeiros, por exemplo, né? E ficar responsável por determinada área dessas que eu citei e determinadas funções, tá? Então, algumas atividades do setor financeiro. Controle bancário, que é aquela pessoa que vai pegar diariamente todos os extratos, fazer conferência. Normalmente, as empresas, até as pequenas, têm conta em mais de um banco, né? Então, entra, olha, imprime os extratos, faz controle, verifica qualquer tipo de erro, liga para banco, negocia, tira dúvidas, faz cruzamento de uma conta de um banco para o outro, enfim, né? É controle de banco o tempo todo. Contas a pagar, então, que é a pessoa que fica responsável por quitar todos os débitos da empresa, né, pagar as contas diárias, inclusive de folha de pagamento também, que é como disse, o DP gera, né, mas o contas a pagar é que faz, né, a quitação, que é uma das coisas importantes, que todo dia é uma das coisas mais importantes de uma empresa também, é garantir que no dia 31 ou 5, o dinheiro de todo mundo vai estar na conta certinho. Então, contas a pagar fica responsável por isso, além de pagar todos os fornecedores, né, enfim, custos, impostos, custos fixos. Contas a receber, que daí na contrapartida, então, a atividade, o setor que fica responsável por receber e controlar tudo que a empresa tem, né, para receber. E cuidando também prazos, juros, né, enfim, algum tipo de negociação, inadimplência, cobrança, tudo é com contas a receber. Parte de auditoria também, então, assim, o setor de auditoria é o setor que fica responsável por uma verificação contínua de qualquer tipo de erro ou desvio, digamos assim, né? Uma empresa pode ter o setor de auditoria interno, mas eu entendo que
a auditoria ela deve ser externa, porque vai conflitar, né? Então, assim, vamos supor, eu sou da auditoria e tu é o contas a receber. Nós somos colegas, certo? Nós dois trabalhamos de carteira assinada para a empresa. E se eu descobrir um desvio teu ou alguns erros muito grandes, fica difícil de eu gerenciar, né, a minha obrigação no momento em que a gente é colega e que a gente se gosta e que a gente almoça junto. Então, assim, normalmente as empresas maiores contratam auditorias externas, mas toda empresa que já tem um porte um pouquinho maior deveria ter auditoria, nem todas têm, né? Essa auditoria, ela pode ser pontual, quando a empresa verificar que alguma coisa está errada, enfim, está tendo algum problema, não está sabendo de onde que está vindo esse problema, pode contratar uma auditoria pontual. A auditoria, ela pode ser contratada ou feita internamente por períodos, né, periódica, ou quando for necessário alguma coisa mais específica, tá? Faturamento, então, é o setor da empresa que fica responsável por toda a parte de emissão de notas fiscais, né, cobranças, prazos, enfim, é por onde sai todo o faturamento da empresa, né, feito todo o movimento para que o cliente tenha que pagar e a empresa fature, tá? Parte de planejamento financeiro, outra coisa que eu acho que a pandemia trouxe como aprendizado para todos nós e para os empresários, é que as empresas não têm planejamento financeiro, né? Principalmente o pequeno. A pandemia fez a gente entender que o pequeno, ele produz e vende hoje para pagar as contas de amanhã. Por quê? Porque não tem um planejamento, às vezes a empresa não sabe quanto tem, quanto não tem, ela não tem uma reserva, ela não tem uma organização, ela não consegue se planejar a longo prazo, às vezes nem para curto, né? Então, o que aconteceu na pandemia? As empresas fecharam primeiro 15 dias ali direto. Acabou. O pequeno que vendia hoje para pagar as contas de amanhã, alguns quebraram, eu tive cliente meu que disse assim, fechei, estou fechando, te agradeço pela nossa parceria, te agradeço pelo tempo que a gente se relacionou, mas estou fechando. Tá? Isso não foi um nem dois, foi mais. Por isso, porque não houve um planejamento financeiro. Então, eu acredito que daqui para frente os empresários vão dar um pouquinho mais de atenção para isso, assim, né? Para que façam reservas, se planejem, tenham uma visão mais a médio, curto, longo prazo, fazer reservas para investimento, fazer reservas pensando em melhoria, fazer reservas pensando em tirar projetos da gaveta, sabe? Então, eu acho que algumas coisas a gente pode ter aprendido aí também a duras penas com a pandemia. Planejar, então, também, quando sobrar, quando a saúde financeira estiver legal, planejou e está sobrando, tá, o que a gente vai fazer com isso que está sobrando? A gente vai investir para que renda, ou a gente vai colocar um novo projeto na rua, ou a gente vai dar aumento salarial, ou a gente vai fazer uma reforma, enfim, né? Quando sobra, também tem que planejar o que vai fazer com o que sobra. É tão importante quanto simplesmente guardar, né? Fluxo de caixa, basicamente, então, é o controle, né, de tudo que entra, tudo que sai, é um controle diário, né, que tem que ser feito, isso para toda e qualquer empresa, né, garantindo, então, para que também o crédito seja maior que o débito, digamos assim, né, então tem que ser feito esse controle de fluxo diário de caixa. Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda. Depois o demonstrativo dos resultados, tá, que é a parte do financeiro que vai fazer todo o levantamento de todos os dados e resultados para passar, seja para uma diretoria ou para o dono, né, enfim, quem quer que seja. Demonstrando todos os resultados de todo o trabalho feito em todos esses setores por um período X, né, um prazo X de tempo. E balanço patrimonial também, né, que vai ser apresentado, o setor financeiro faz também para ser apresentado, né, visando aí uma apresentação mais voltada para a questão dos patrimônios da empresa, seja ele líquido, né, ou patrimônio físico também, né. As empresas maiores têm um setor só de patrimônio também para controlar as questões dos seus bens, né, então imagina, da maneira como uma empresa é organizada, né, eu tenho dou um computador para ti, não sei o quê, um mouse. Quando a empresa começa a crescer, tem que ter um controle disso, é onde entra o setor patrimonial para controlar, para colocar etiqueta,
né, enfim, para saber, tá, onde é que, aquele computador que eu dei lá, onde é que anda? Ah, tá, mas ela foi demitida, tá, mas e aí, foi demitida, levou junto, onde é que tá, passou para o outro, né, então, quando a empresa começa a crescer e começa a ter mais bens, né, digamos assim, e isso vale para imóveis, né, enfim, então, são departamentos que, quanto maior a empresa, mais importantes e maiores o departamento fica também. Enquanto, pensando, né, em vocês, enquanto pessoas aí buscando a formação nessa área administrativa, eu trouxe algumas coisas para falar sobre o assistente financeiro, né, que são os preceitos básicos, o que dá para trabalhar, onde que dá para chegar. A gente já trabalhou um pouquinho, já falou disso lá atrás, quando falamos, lá nas primeiras aulas, primeiro eu acho, né, sobre o profissional, o que faz, quanto ganha, mas aí a gente estava falando de assistente administrativo. Aqui eu estou trazendo um pouco mais da visão de um assistente administrativo financeiro, tá? Tem um perfil, tá, que é mais ou menos o que eu falei aqui para vocês aquela hora, quando eu trouxe o meu exemplo. Eu comecei a minha carreira em banco, tá, e aí depois tive uma passagem pelo contas a pagar. Eu era ruim no que eu fazia? Não era ruim no que eu fazia. Eu era feliz? Não muito, não era feliz, mas eu conseguia entregar o que eu era paga para fazer. Até porque a parte prática do que tinha que ser feito eu conseguia fazer. Mas tinha uma diferença que eu acho que me ajudou bastante também, que é mais a parte de relacionamento, né, de comunicação. Então, eu me relacionava muito bem com os meus credores. Então, isso facilitava um pouco também. Mas não era o que eu queria. A gente se conhece um pouco, às vezes a gente não fez ainda um teste, enfim, não formalizou o nosso estilo não divide estilo profissional, digamos assim, que é dividido em duas partes, né? Ou a gente é das exatas ou a gente é das humanas. Então, eu já sabia que eu era das humanas, eu já sabia que eu não queria trabalhar com números, porque a gente sabe com que a gente é bom e com que a gente não é bom, né? Então, que nem eu disse, eu fazia, eu conseguia entregar, conseguia. Mas, às vezes, eu tinha que me esforçar mais, né? Eu tinha que pensar um pouco mais do que outras pessoas que tinham um perfil diferente do meu, que tinham muito mais facilidade em fazer a mesma coisa que eu fazia. Então, é importante a gente saber as nossas potencialidades, as nossas dificuldades. E, a partir daí, como eu não era feliz, não era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, eu fui tentando direcionar minha carreira mais para o lado das humanas, e hoje estou aqui. Então, assim, tem perfil, tá? Pessoa para trabalhar na área financeira tem que ser uma pessoa calma, focada, concentrada, com facilidade com números, com facilidade de qualquer tipo de, enfim, de trabalho específico, trabalho, né, com etapas, tem que gostar dessas coisas, assim, de trabalhar com números, com planilhas, com relatórios, né, tem que ser muito racional, tem que ser muito tranquilo, isso é perfil, né, isso aí não tem curso, não se ensina, isso aí nasce com a gente é formado, então, 50% DNA, e os outros 50% é o que a gente acumula de experiências, né, ao longo da vida, e os 50% que são DNA não tem o que fazer, não tem curso, não tem o que fazer, então vem da gente. Tem que ser, então, pessoas bem zelosas, bem detalhistas, tem que ter nascido para fazer a coisa mesmo, assim o contrário também, né, pessoa para trabalhar como líder, como gestor, como pessoa, né, uma pessoa do RH, ou qualquer coisa nesse sentido também, tem que gostar de humanas, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente, tem que ter jeito, né, tratar com pessoas é um talento, parte comercial também, eu não sou uma pessoa muito comercial, então eu também brinco, se me der um diamante para vender a R$10, eu não sei se eu consigo, então vendas também é um talento, tem que ter nascido com esse dom, tem como formar, tem como melhorar, mas a pessoa que vende, que é um vendedor, nasceu com aquilo ali, então tudo é perfil, e tudo é importante que a gente saiba o nosso perfil para poder direcionar nossa carreira para uma área que a gente se sinta mais feliz, mais confortável, que vai entregar mais e melhor. Eu não sei se todos viram ali no grupo, que além dos dois materiais complementares, eu coloquei ali também um testezinho, vocês viram? O nome dele é DISC. Alguém já ouviu falar nesse testezinho? Ou eu até, de repente, já falei? Não, nunca ouvi. Então, assim, o DISC, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Ele não é um teste psicológico, ele é um teste de autoconhecimento. Da maneira como eu coloquei ali para vocês, é uma maneira bem resumidinha, mas que vocês vão ver que é muito legal, assim, ele
Ele é muito mais complexo que isso, mas para eu poder trazer e falar para vocês assim de uma maneira mais simplificada, a gente vai fazer esse, tá? Eu não sei se todos têm condição de abrir agora ele aqui para a gente ver juntos, mas enfim, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, tá? Então, assim, nós somos compostos, digamos assim, em 4 grandes perfis, tá? O diretivo, influente, estável e calculista. Essas 4 palavras formam a palavra DISC, né, que deu o nome para o teste. É o teste mais utilizado no mundo, né, até hoje. Ele foi criado, na verdade, ele data de 2.000 anos atrás, né, o conceito dele de quatro perfis, digamos assim, foi começado lá, a ser estudado lá por Hipócrates, né, que foi considerado o pai da medicina. Ele começou a ver que quando ele tratava enfim, quando ele tratava pessoas com a mesmo problema de saúde, a mesma enfermidade, as pessoas respondiam de maneiras diferentes àquilo ali. Então, ele começou a se dar conta, até porque ele entendendo daquilo ali, ele conseguia atender as pessoas, né, de uma maneira melhor, focando né, na cura deles. Então, assim, algumas pessoas continuavam positivas, alegres, outras ficavam pessimistas, não tinham vontade de continuar, né, não tinham perspectivas, e ele foi se dando conta disso, assim, de que a personalidade fazia diferença no como a pessoa reagia à mesma enfermidade. Depois disso, a gente teve aí o psiquiatra Jung, que também trabalhou em cima disso, ele deu outro nome, depois eu passo passar bem certinho ali o material, a historinha para vocês, só para a gente não se prolongar muito. Mas essa teoria do DISC, ela realmente existiu da maneira como a gente conhece hoje, em 1928, pelo psicólogo Marston, tá? Que também foi alguém, assim, bem à frente do seu tempo. Ele era professor na universidade, ele pegou esses conceitos um pouco mais antigos e trouxe para, adequou, né, até chegar no formato do DISC que a gente conhece hoje, é utilizado em muitas empresas, né, e ele era um estudioso, assim, da área. Essa pessoa, William Marston, ele também foi o mesmo criador do detector de mentiras e da Mulher Maravilha. Existe um filme, depois eu vou colocar aqui no grupo o nome também, e se vocês procurarem, assistam, porque é muito, muito legal, que é o filme sobre a história do William Marston, tá? Então, assim, ele era à frente do tempo dele, né? A Mulher Maravilha, a personagem, foi criada em função do estilo de vida que ele tinha, né? Ele era casado com 2 mulheres, naquela época, nossa, assim, a gente está falando de 1928, era um negócio, assim, escândalo, né? E detector de mentiras, né? Imagina, ele criou uma máquina que via se a pessoa estava mentindo. Então, acho que ele era meio considerado meio até maluco, assim, na época, né? E aí criou o DISC, e a partir dali, né, de lá para cá, claro que ele sofreu mais modernizações, mas o William foi quem botou ele, engessou ele nesse formato. Se vocês forem procurar na internet, às vezes um nomezinho, uma palavra ou outra modifica, tá? Mas basicamente o conceito é o mesmo. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês preencham o DISC de vocês, tá? Hoje não vai dar tempo, é o tipo da coisa que é legal vocês fazerem com calma também. Isso eu vou querer que vocês façam, tá? De verdade, porque daí na próxima aula a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, se vocês conseguiram abrir aí, eu vou dizer como é que preenche, tá? Às vezes o pessoal fica meio confuso. Mas assim, então vocês vão ver ali que a gente tem um quadrado grande com várias características, certo? Vocês vão preencher, vocês vão fazer uma autoavaliação, tá? Então vamos supor ali, para quem está conseguindo acompanhar. Vocês vão dar pontuações para essas características. Só um minuto. De 4 a 3, tá? Então vocês vão dar pontuação, vão trabalhar por linha. Cada linha tem 4 características, tá? Então, vocês vão ler as 4 características e vão se autoavaliar, se avaliar. Então, pensa ali. Estou abrindo aqui para dar o exemplo pelo que já existe. Ah, na verdade, agora que eu fui ver aqui, na verdade, o arquivo foi errado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí, eu coloquei para vocês o resultado. Tá, desconsiderem, então, esse aqui, o teste mesmo, eu vou colocar aqui agora. Eu coloquei ali um arquivo que não é o do resultado e não o que é para ser preenchido. Deixa eu só encontrar aqui, gente, eu já boto ele no grupo para vocês poderem abrir.
Mas, de qualquer forma, se depois, quando vocês abrirem com calma, vocês tiverem alguma dúvida no preenchimento, ou me chamem no privado, ou mandem um e-mail, ou chamem ali no grupo mesmo, se vocês não tiverem problema em colocar ali para todo mundo. Nesse formato que eu estou mandando para vocês, ele é muito, muito simplificado. O teste de verdade, assim, de verdade mesmo, ele funciona dentro de sistemas. Então, meu cliente solicita, eu compro créditos, eu jogo isso dentro de um sistema que eu tenho que comprar os créditos, e a partir dali gera um cruzamento de informações que resultam num relatório de 35 páginas, mais ou menos. Então, é um apanhado bem extenso do teu perfil. Ele vai pegar lá e vai te dizer assim, ó, tu é isso. E é impressionante o resultado e a eficiência, porque quando tu lê o teu relatório, tu fala assim, meu Deus, como é que esse cara me conhece? Porque ele é muito assertivo, assim, ele dá quase 100% de assertividade. Tu lê o resultado e tu pensa, nossa, eu sou exatamente isso. E para que as empresas usam, tá? Por que pagam por isso? O DISC, ele pode ser utilizado para seleção, né, para recrutamento e seleção, para colocar as pessoas certas na vaga certa, né, no setor certo, ou ele pode ser feito para reengenharia de equipe, para contratação de liderança, para formação de liderança, ou o que a gente chama de reengenharia de equipe, que é quando a gente troca as pessoas dentro da empresa, né, por exemplo, esse exemplo típico, né, ok, eu trabalhava no contas a pagar, eu conseguia entregar, só que se tu, de repente, se a empresa naquele momento tivesse feito um DISC, visto meu perfil, tivesse me puxado para dentro do setor de recursos humanos na época, talvez teria sido melhor para mim, né, e até para a própria empresa, eu estaria mais feliz, eu estaria rendendo mais. Então, isso a gente chama de reengenharia de equipe. Em vez de mandar a Patrícia embora porque ela não está tão bem no setor financeiro, puxa ela para o RH e ela desenvolve. Então, mais ou menos essa ideia de reengenharia de equipe, que é botar as pessoas certas no setor certo, na função certa. Até aqui tudo certo, gente? Sim. Tudo isso que eu estou dando para vocês do DISC aqui, só fazendo a ligação, é para que vocês possam, a partir daqui, já começar a entender o perfil de vocês, porque a administração, né, uma empresa, como a gente já viu várias vezes, tem vários setores, né, todos muito distintos, e que um assistente pode trabalhar em todos eles. Só que no momento em que tu tem esse conhecimento do teu perfil, tu consegue saber o que tu vai buscar dentro de uma empresa. Então, tu pode até entrar no setor financeiro e não tá tão adequado, mas aí a partir dali tu sabe que tu tem vontade de ir para outro, porque tu vai te adequar melhor, porque teu perfil está mais direcionado a outro, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero que vocês preencham, para vocês terem essa autoavaliação, essa consciência do perfil de vocês, para a partir daí, quando vocês de fato se formarem, se jogarem no mercado de trabalho, para quem não está trabalhando e para quem está trabalhando também, às vezes a pessoa tá triste, né? Tá trabalhando, mas tá triste e não sabe por quê. Porque eu sou infeliz, mas tu vê, a empresa é tão boa, meu salário é tão bom, mas por que eu não consigo me motivar? Ou, eu erro tanto, já tomei advertência, não fui promovido, e não entende por quê. Por isso, tá no lugar errado, tá trabalhando com atividades que não gosta, atividades que não se sente feliz, que, enfim, né? Então, é bem importante, assim, é um teste que faz a gente se transportar aí para o nosso mundo de uma maneira melhor. Gente, simplesmente meu computador não está abrindo o testezinho ali, tá? Mas assim, assim que ele abrir, eu coloco ali no grupo e aí eu mando um áudio explicando, tá? Explicando como que se preenche. Eu vou pedir então para vocês, para que até a aula que vem vocês me mandem o DISC. Aliás, me mandem não precisa mandar, tá? Desde que no dia da aula vocês estejam com ele em mãos, para a gente poder debater os perfis, certo? Porque eu não vou entrar muito hoje para também não acabar um pouco com a surpresa aí. Mas assim, bem rapidamente, vai ter um quadrado grande, né, com as 4 letrinhas, né, DISC,
vocês vão trabalhar por linha. Então, embaixo de cada coluna na linha tem características. Sei lá, ágil, enfim, características, tá? E vocês vão trabalhar por linha, dando numeração para essas características. O número 4, tu vai colocar primeiro na característica da linha que tu julgar que é a mais forte em ti, mais presente. Depois o 3, né, que tu acha que é ainda mais presente. Depois o 2, até chegar na característica que tu vai deixar o 1, que é a que tu julga que daquelas 4 é a menos presente em ti. Vai ter alguns momentos que vocês vão ter um pouco de dificuldade de escolher, principalmente entre 2, assim, né? Mas faça um exercício realmente de avaliação, porque vai ter que escolher. Depois, aí vocês vão indo, tá? Linha por linha. Então, sempre vai preencher uma linha e cuidar, porque o mesmo número não pode se repetir, ou seja, na mesma linha não pode ter 2 números 4, ou 2 números 3, né? Então, tem que cuidar, porque às vezes no automático a gente acaba repetindo. Então, assim, e aí depois, cada coluna, vocês vão fazer o somatório. As 4 colunas embaixo, elas têm que finalizar 100, tá? Numeração 100. Então, por exemplo, 25 mais 26 mais 24 mais 25, vai fechar 100. Se vocês fizerem essa conta e não tiver fechado 6, vocês revejam, porque ali no meiozinho deve ter número repetido e aí vocês consertem, tá? Estejam todos na aula que vem com o disque em mãos, que daí eu vou falar dos resultados, tenho certeza que vocês vão ficar bem surpresos e vão poder utilizar ele pelo resto da vida de vocês como um apoio, né? Bem, tudo isso diz que, então, para falar sobre o setor financeiro, que a pessoa tem que se enquadrar no perfil S ou C, tá, do DISC, que é o calculista, principalmente o calculista, tá, que é a pessoa mais indicada, o perfil mais indicado para trabalhar no financeiro é o pessoal que der ali o perfil calculista, tá? Bom, e aí para finalizar, então, ali eu coloquei o salário médio de um assistente administrativo financeiro, tá? Que não muda muito do que eu trouxe lá como salário principal do administrativo, assistente administrativo geral, digamos assim. Eu trouxe um print aqui, eu sempre trabalho bastante com o site currículo, tá? .com.br, porque eu acho ele bem assertivo, né? Eu tenho que trazer para vocês uma fonte concreta aqui. O currículo, ele trabalha da seguinte forma: todas as vagas que são abertas no site deles, eles fazem esse cruzamento até chegar numa média salarial. Então, de todas as vagas abertas, uma é 1.200, parará, soma tudo, divide pela quantidade, eles acham médias. Eu sempre utilizo aqui a média nacional, Brasil, né, e a média do Rio Grande do Sul. Então, assim, de micro a grandes empresas, esse salário vai variar de 1.200 e pouco a 1.900 e pouco. O inicial aqui de microempresa eu achei um pouco baixo, tá, 1.200 e pouquinho. Mas vou acreditar que existam, tá, salários nessa faixa. Mas assim, média, tá, média vai ser aí R$1.700, R$1.800 para um assistente iniciar no setor financeiro, tá, mais ou menos bem na nossa realidade, assim, digamos hoje. E claro, isso a gente está falando do salário inicial, depois tem plano de carreira, a pessoa vai ascendendo dentro do setor financeiro, né, e aí, claro, cargos acima disso já tem salários bem mais expressivos, a pessoa pode chegar lá até um nível de gerência, supervisão, coordenação, controladoria, dependendo do porte da empresa, a pessoa vai crescer no setor financeiro ao ponto de chegar num nível que ele vai ser o contato direto com o dono ou com a diretoria, só ele que vai saber todas essas informações de números, de prospectos, como chama, de cenários, né, enfim, ele vai ser o cara dos números ali para a empresa, né, então, e aí, claro, aí a gente está falando de salários muito maiores, enfim, em função, né, da importância do setor financeiro dentro de uma empresa. Então, a princípio sobre financeiro é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira me perguntar ou, enfim, acrescentar, trazer alguma história, fazer alguma pergunta? Não, professora, acho que é isso. Para a semana que vem, tá? Vou mandar ali o teminha, né, que eu preciso que vocês entreguem em relação à TGA, teoria geral, e o DISC, tá? Que eu tô, agora ele abriu aqui, em seguidinho eu coloco aqui para vocês, se ele não abrir agora. E o DISC, tá? Então preencham o DISC, compareçam a aula que vem com ele preenchidinho, né, na mão, não precisa ser impresso, né? Desde que vocês estejam visualizando ele na hora, e também me mandem daí o resuminho aí da TGA, não sei se vai ser um resumo ou se vão ser perguntas, tá? Daí vocês preenchem, me mandem então até terça-feira por e-mail.
até de preferência na parte da manhã, para que eu possa receber de todo mundo e dar uma olhada, né, enfim, avaliar. E aí, às 19h30 da terça que vem, que vai ser dia... na verdade, terça que vem é 20, né, 20 de setembro não vai ter aula, tá, nem minha e nem da Fran. Então, a gente retorna só no dia 27/9, com a parte de RH, falando do setor de RH. Então, dia 20 não tem aula, tá, gente? Coloquem aí nas agendinhas de vocês e a gente se vê, então, no dia 29 para falar sobre o setor de RH. Vai ter bastante tempo, vou fazer agora, sabendo que vocês vão ter bastante tempo para fazer um tema bem grande aí sobre TGA. Tá bom, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar? Alguém tem interesse no livro? Enfim, qualquer coisa, me falem ou mandem ali no grupo ou me chamem no privado. Certo? Ok. Certo. Obrigada, gente. Desejo aí para vocês uma boa noite, um bom resto de semana, um bom feriado e até dia 27. Até, Soraya. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.